Bom, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui inaugurando, na publicação que foi lançada dia 10, aniversário do PT, o Manifesto Petista, a primeira das entrevistas da Sexta Quente. E nós não poderíamos deixar de inaugurar esse programa, senão com a nossa ex-presidenta, a nossa companheira de muitos anos, a presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos aqui hoje com a Natália de anfitriã, a jornalista Rita Camacho, que tem mais de 30 anos de profissão, foi editora de várias publicações na imprensa nacional, já assessorou governos do PT, inclusive a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e atuou também na comunicação de campanhas, não só no Brasil, campanhas políticas, mas em vários países da América Latina. O outro entrevistador é o Douglas Martins de Souza, que é jornalista, professor e advogado. Foi assessor para direitos humanos do Ministério da Justiça, secretário adjunto de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República. É colaborador da Rádio Brasil Atual e foi candidato a prefeito de Santos agora em 2020. A nossa ideia aqui é fazer perguntas livres, com a duração mais ou menos de uma entrevista de 1 hora. Nós sabemos que a presidenta está muito escolada em dar entrevistas, não será uma entrevista chapa branca, naturalmente, mas também é uma entrevista no nosso campo. Como o programa chama Sexta Quente, eu quero começar com um fato quente de hoje. Hoje, no meio dessas conversas todas que foram captadas pela operação Spoofing, tem um diálogo muito interessante entre o procurador Deltan Dallagnol e o Vladimir Aras, que, inclusive, trabalhava junto ao Ministério da Justiça. E eles trocam um diálogo dizendo que tinham recebido informações de Mônaco, não oficiais, e que queriam legalizar isso de alguma maneira sem passar pelos canais oficiais do DRCI, do Ministério da Justiça. No final, depois de toda a euforia do Deltan com as informações, o Vladimir Aras diz para ele o seguinte: cuidado, cautela de pomba e ousadia de serpente. Então, isso foi feito em março de 2015, em pleno governo seu, e agora a gente fica sabendo que essa tramóia passava ao largo da gente, além de toda a parcialidade que envolveu a condenação injusta do presidente Lula e que ajudaram também o impeachment, essa comunicação ilegal pela qual ambos deveriam ser responsabilizados. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito, presidente. Olha, Rui, eu acho que a Lava Jato era um antro de ilegalidades. A prática da Lava Jato, você não pode esperar que uma operação que hoje se mostra claramente uma operação que corrompeu o sistema jurídico, né? Que comprometeu o princípio fundamental da democracia liberal, que todos são iguais perante a lei, que tratou o Lula como um criminoso, que acabou com o legítimo direito de defesa e comprometeu inteiramente o processo acusatório. Ela se valeu de métodos absolutamente ilegais. E essa é uma prova cabal disso. É óbvio que essa prova cabal vão alegar, não, mas foi obtida por meios ilegais. Agora, é uma coisa interessante, obtiveram uma prova claramente ilegal em relação ao executivo, ou seja, eles faziam contatos diretos com instituições internacionais e não passava pelo DRCI. Agora, eu acho que, além desse de hoje, tem um que eu acho extremamente grave, que é aquele que também tem uma prova cabal, que é os dados fornecidos pelo Ministério Público brasileiro para o Departamento de Justiça norte-americano e também para a Stock Exchange Commission, dos dados
das delações dos delatores que delatavam a Petrobras e que, portanto, foram dados de presente para haver uma pressão sobre a Petrobras, e a gente não sabe também em que condições depois foi feito isso, né? Não sabe, sabe que ocorreu, e ocorreu durante um processo que o governo federal, no nosso período, desconhecia. Tudo isso passava pelo fundo do Ministério Público, porque passou pelo fundo do Ministério Público. O Ministério Público tem de explicar como é que um procurador como o Aras, sabendo que era ilegal, que não tinha fundamento legal, como ele aconselha, né, Deltan. Não, estou falando do Vladimir Aras. Ele Então, tomou conhecimento como de ele um fato aconselha o ilegal. Deltan. Como ele aconselha o Deltan, tá certo. Pois é, como é que ele fala É. sobre pombas e serpentes? Né? Havia uma certa tranquilidade, né, no aceitar esta ilegalidade. Mas, continuando, a que eu acho extremamente grave. Aí pega os 10 milhões, né, faz a Petrobras pagar 10 milhões. Aí, destes 10 milhões, tiram 2 bilhões e meio, aliás, é 10 bilhões de dólares. Eles tiram 2 bilhões e meio de reais para a Fundação Lava Jato. E isso também tá colocado, todo mundo sabe. Aliás, esta informação do Aras eu já tinha lido antes. Ela já tinha saído, eu acho, se eu não me engano, durante a Vaza Jato. Mas agora está. Agora, essa ilegalidade, Rui, vai ter de ser muito bem olhada, porque o que aconteceu no Brasil? Aconteceu um processo que começa antes do golpe. O golpe não aconteceria se não tivesse todo um processo de corrupção das instituições. Né? Você tem isso. Estranhamente, eu vou te dar alguns exemplos da estranheza que cabe assinalar. Né? E que, durante os acontecimentos, você não percebe com tanta clareza. Exemplo: entra o Ministério Público Federal, faz uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal sobre o deputado Eduardo Cunha. Esta denúncia que ele faz, substantiva, porque depois vai servir de base para que ele seja cassado do mandato parlamentar e saia da direção e também da própria Câmara Federal, faz essa denúncia em dezembro de 2015. Esta denúncia permanece quieta. Perguntada por que ela não levava, pelo menos é o dado que tem naquele livro Os 11, sobre o Supremo Tribunal, perguntado por que não deram prosseguimento a isso. A resposta foi: não tinha correlação de forças. Bom, a correlação de forças só vai surgir pós-impeachment. O impeachment é encerrado dia 31 de agosto de 2016 e, em setembro, você tem, então, este processo instaurado. E, segundo o próprio este livro, Os 11, né, pelo menos eu tive conhecimento ali, é colocado na pauta porque, de forma, vamos dizer, muito rápida, imediatamente, porque havia sido suscitado por outro ministro do Supremo a colocação na pauta deste processo. Então, você tem isso. Você tem outra coisa também que a gente tem de lembrar que antecede impeachment: o processo de hegemonia do PMDB pela direita. Ele não é um processo desconhecido. Né? O Eduardo Cunha ele vem tendo uma trajetória já no final do governo Lula. Aliás, durante o governo Lula, ele é responsável pela não aprovação
da renovação da CPMF, né? Ele é responsável por isso. Ele adia, porque ele era o relator, até que se perde a CPMF. Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que ele passa de relator de uma comissão para líder do partido, de líder do partido para presidente de um poder. E esse processo se constitui claramente naquela cena, que é a cena da decisão da saída do PMDB do governo, né? Que mostra, né, a ida para a direita. Eu acho que dentro do Ministério Público, e hoje está claro com a história em todos os vazamentos da Lava Jato, houve uma corrosão da instituição. Houve também uma corrosão também do judiciário. Houve uma certa apatia diante de tudo que acontecia, porque era como se jamais se suspeitasse que pudesse acontecer nessa proporção. Então, eu não sei, mas eu não acho que essa... Apatia de quem, presidenta? Apatia de quem? Da sociedade, minha querida, que não reagiu. Ou seja, nós vimos que houve uma espécie de até adesão em alguns momentos, né? A gente não pode esquecer do passado, né? Dilma, essa é uma não tem a reconstrução. mesma... são processos que a gente vai ter de entender. Eu não acho que a sociedade é responsável. Eu acho que ela não estrutura reações, né? Isso eu acho real. Eu acho que é uma reconstrução histórica importante. Queria mudar de assunto um pouquinho, que a Rita tem uma pergunta a fazer sobre essa questão recente do aniversário do PT. Vamos lá, Rita. Claro. Presidenta, a senhora fez um pronunciamento bastante elogiado, inclusive, pelos 41 anos de aniversário do PT, né, que foi difundida durante a live que o partido fez no dia 10. Mas agora que a gente não está mais em festa, né, que passou o aniversário, quais são os desconfortos que a senhora tem em relação ao partido? O que a senhora mudaria? Sim. Eu acho que você não pode ter desconfortos em relação ao PT. Eu vou te explicar por quê. Porque, de uma certa forma, o PT também somos nós todos, né? Eu teria de ter também... Quando eu tenho desconforto com o PT, eu tenho comigo. Eu acho que nós, partido e governo, nós sofremos um problema, que é o seguinte, o problema. Quando você chega ao governo, você tem uma espécie de aspiração dos melhores quadros para dentro do governo. E você deixa alguns experientes no partido, mas você tira um pouco a seiva. É como se você fizesse um processo eu vou usar uma expressão um pouco forte, de fagocitose, tá? Você meio que diminui as dinâmicas partidárias, é como se você tirasse dele uma parte da energia. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque um governo tem de fazer algumas coisas. Ele tem de fazer política, mas se ele fizer só política, ele não fará a grande política. Ele tem de governar, tem de gerir. Então, quem tem de fazer política é o PT. Se você tira desse organismo uma parte das forças, você perde condição de reagir. Então, eu vou dar um exemplo para você. Lá no meu governo, eu acho que lá por 2012, 2013, nós fizemos uma pesquisa. E a pesquisa era a seguinte: você pegava os principais programas que o governo levava e perguntava o seguinte: sua vida mudou?
a pessoa dizia se mudou, se não mudou, e depois se perguntava quais são os fatos que explicam o que mudou na sua vida. Por exemplo, eu me formei, eu consegui casa própria, eu tive isso. Primeiro responsável, Deus. Segundo responsável, eu mesmo, que é ótimo, né? Que mostra autoestima, que mostra convicção que precisa, né? Da participação ativa, né? Não é algo que você ganha, é que você conquista. Terceira opção, minha mãe. Quarta opção, meus amigos. Quinta opção, se aparecesse o governo. Visivelmente, tem uma questão política nessa resposta. E o mais interessante que eu quero contar para vocês. Aí eu encontrei a Cristina Kirchner e contei para a Cristina. Olha, Cristina, nós fizemos uma pesquisa, ela disse, para mim é igual, nós fizemos a mesma, só não tem Deus. Mas tem o Papa argentino, né? Talvez seja por aí. Não tinha na época. Mas, presidenta, vamos lembrar... eu queria insistir na minha pergunta, né? Porque agora o PT não é governo. Não, eu acho que o PT teve um tempo muito grande para perceber que o golpe mudava, que o golpe era um fator que não era feito contra mim, que o golpe foi feito contra nós. Levou um tempo, eu acho, para perceber um pouco que o golpe era algo feito que tinha a ver muito mais com o que eles esperavam de nós, ou seja, com o que eles nos avaliavam, do que conosco, estrito sensu. Eu quero dizer o seguinte, eles queriam uma oportunidade para aplicar uma certa agenda neoliberal. Veja você que eles vinham tentando, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, onde a pauta neoliberal foi implantada em plena democracia liberal, tá? Ela vai sendo corrompida depois, né? Ela vai ser corrompida durante, etc. Aqui no Brasil, o que acontece? Você tem uma tentativa precária com Collor e você tem uma outra tentativa com Fernando Henrique Cardoso, né? Que instaura, eu acho, uma questão fundamental da pauta neoliberal, né? Que é os limites de endividamento, ou seja, o primado da dívida pública na construção da coisa pública. Também coloca a lei de responsabilidade fiscal, que tem um fundamento de austeridade, né, de ajuste fiscal muito forte. E coloca também o primado da política monetária sobre a fiscal. Mas não completa a obra. A obra nunca foi completa. Por quê? Não desregulou o mercado de trabalho, não desregulou a Previdência, não desregulou o meio ambiente, e não privatizou as grandes estatais, e nem tampouco os grandes bancos, e nem tampouco introduziu o princípio, tá, da austeridade fiscal no orçamento. Então, o que acontece? Aí o Lula é eleito. O Lula é eleito, eles apostam que ele cai em 12 meses. E aí o que acontece? Acontece que, por vários... Vocês não lembram do primeiro governo em que se subestimava o Lula. Sempre se achava que tinha uma outra pessoa que era a pessoa que dirigia o Lula. Ou era o Palocci, ou era não sei quem, ou era não sei quem. O Lula surge como uma personalidade em conteste nacional e internacionalmente no segundo mandato, com força. E vai construindo, se sobrevive ao mensalão, que foi uma grande armação, né?
passa do mensalão, se elege, se solidifica, tem um papel internacional claro e faz o sucessor, que sou eu. Aí você já tem um processo mais complicado, porque no final de 2010, o efeito da crise de 2008, 2009 começa a agir sobre nós. O mundo inteiro começa a balançar, né? Então, o que acontece? Eu ganho em 2014, inesperadamente. Então, 4 eleições consecutivas. Pauta neoliberal não era adotada, porque precisava disso. Tinha de liberalizar, tinha de desregular o mercado de trabalho, isso era crucial. Esse negócio que foi votado antes de ontem, né? A autonomia do Banco Central, apesar da Conceição ter razão quando ela diz autonomia, cara pálida, já é autônomo. É autonomia de nós, regulamentada, porque é autônomo. Não tenha dúvida que é autônomo. Mesmo que você tente construir o Banco Central com pessoas que não são indicadas pelo sistema financeiro, mas que são quadros de carreira, o nível de captura é altíssimo. Aguenta até um ponto, depois daquele ponto não aguenta mais. Porque, caso aguente, a sua profissão ele vai estar destruído profissionalmente assim que acabar o governo. Desculpa, presidenta. Só dizia que, então, houve um atraso para... Não, eu digo o seguinte, precisou para adotar uma... Não, estou dizendo o seguinte, precisou para adotar uma agenda neoliberal, um golpe de Estado. Este golpe de Estado é inaugurado com o meu impeachment. Ele abre o campeonato para reenquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente, porque também tem geopolítica nisso. Aí você tem um processo, vai em direção à inviabilização do Lula como candidato. O Lula, que é algo importantíssimo para nós, porque o pessoal pode tergiversar sobre várias coisas, mas você não cria um líder do dia para a noite, né? O novo, é que eles gostam muito de falar, o novo, né? Um líder do porte do Lula ou de qualquer líder, grande líder internacional, ele nasce das lutas sociais do país e vai se criando. Então, olhar e vir o seguinte, eu tenho de reproduzir esse golpe que eu dei, né? Um sistema precisa de reprodução. Então, para me reproduzir, ele não pode ser candidato. Então, ele vai ser preso, tem Lava-Jato. E também, a Lava-Jato, o golpe, faz parte de uma forma de atuação na América Latina, né? Faz parte. Não é de graça que tem Zelaya em 2009, tem Lugo em 2012, se eu não me engano, eu em 16, o Evo em 19, depois você tem a Lava Jato, né? E o Lawfare. Aí você tem Lula, você tem Cristina Kirchner, você tem Rafael Correia, e você tem os outros métodos, que são mais diretos, né? Que é bloqueio de Cuba, usa o poder do dólar e do sistema financeiro de pagamentos como forma de bloquear e de destruir a população de um país para ela rejeitar o governo. A mesma coisa com a Venezuela. Mas aqui na América Latina, a mais, vamos dizer, a mais próxima aqui de nós, o sistema é golpe e lawfare. Quando não é lawfare, é golpe. Então, esse processo é o processo pelo qual aqui você explica que não foi feito o neoliberalismo integral por uma ditadura liberal, foi feito por uma corrosão dela, que é neofascista, que é o Bolsonaro. Então, chegamos aqui... Vamos fazer uma pausa para informar que a sua entrevista, a nossa entrevista, está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, de vários companheiros e companheiras, com grande audiência. Nós vamos voltar a esses assuntos mais políticos, mas eu queria agora
fazer uma pergunta muito... Nós estamos confinados, você está parcialmente confinado, você participa de muita atividade, muita live e tal. Então, eu queria fazer uma pergunta muito pessoal também, que é o seguinte: você tem encontrado tempo, entre todas essas lives, requisições políticas, além de ter um tempo com os netos também, você tem tido tempo para ver algum filme, alguma série? Que livros você está lendo nesse momento? Olha, Fala Rui, um pouco do seu cotidiano aí para nós. olha, Rui, eu vou falar dos mais recentes, né? Isso. Dos que eu vi recentemente. Eu vi uma coisa interessante. Eu sempre gostei muito de uma diretora italiana chamada Lina Wertmüller e queria rever alguns filmes, né? Eu tive acesso a Pasqualino Sete Beleza, né? Que é uma visão muito italiana do campo de concentração, muito interessante. Mas eu queria ver Mimi, o metalúrgico, Ferito nell'onore, e eu achei o Mimi, o metalúrgico, no YouTube. Então, eu assisti o Mimi, o metalúrgico. Eu gosto de ver séries policiais, né? Então, eu estou vendo uma chamada Stumptown. Assisti essa do Bridgerton, mas tem hora que ela é difícil, né? Porque ela tenta eu acho que ela tenta uma inserção muito superficial do racismo na questão, né? Porque bota a rainha negra, né? Os nobres negros da Inglaterra escravista, pô. Da Inglaterra no auge do escravismo inglês, quando eles estavam ganhando dinheiro a rodo traficando escravo no mundo. Então, aí eu já achei... Eu assisto e paro, entendeu? Eu parei. Até um ponto, assisti e parei. Mas eu assisto. Eu sou aquela pessoa que, na prisão, quando não tinha livro, tinha bula de remédio, eu lia a bula. Eu preciso de ler. Né? Ler, eu preciso. E aí eu gosto muito de ler, viu, Rui? Eu li, assim, de livros que eu acho interessante, que cabe ler, um livro do Daniel Yergin, que é aquele especializado na área do petróleo, que chama O Novo Mapa. Ele não discute só petróleo, ele tenta discutir de carro elétrico, bateria, mas eu acho importantíssimo porque algumas coisas eu percebi. Por exemplo, eu não sabia direito que os Estados Unidos eram o maior produtor de petróleo e de gás do mundo, passando a Arábia Saudita, o que explica um pouco a generosa retirada do presidente Obama do Oriente Médio, né? E a política desviando-se para a contenção da China, né? Mas, além desse, eu li também até porque eu tive de escrever um texto, eu li Uma Breve História sobre a Misoginia, da Ana Cabalé, que eu gostei muito. Li também, isso eu já li, porque também tem várias coisas pendentes que eu paro e continuo, vou continuando. Eu li aí eu vou falar de literatura, porque tem de ter literatura, senão a vida fica muito Se dura. vê 2, 3 livros ao mesmo tempo, lê, né? Eu leio 3. É porque a hora que você cansa de ler e olha assim em torno e fala, mas e agora o que eu faço? Eu quero ler, continuar lendo. Se eu parei de ler coisa que eu estou escrevendo, que eu estou lendo para escrever, é uma coisa. Aí eu quero ler uma coisa que eu estou lendo por ler, né? Por exercer né? Essa coisa fantástica que é você entrar em outro mundo, né? Então, eu li um livro que eu gostei muito e acho que ele é interessante, que ele é português. Ele chama Walter Hugo Mãe. Eu acho o nome dele ótimo, né? Eu li Os Homens Imprudentemente Poéticos. Eu achei muito interessante esse livro, né? E também eu leio Padura. O Padura me mandou de presente um livro, esse último, sobre a brevidade do tempo, do Mário Conde, porque eu gosto muito do Padura,
muito do Padura, dos homens que amavam os cachorros. Deixa eu te fazer uma proposta e um pedido. Nosso blog, o Manifesto Petista, aceita resenha de livros, resenha de filmes. Então, você escolha. Ou faz a resenha de um desses livros para nós, ou uma resenha dos filmes da Lina Wertmüller. Tá? Pensa nisso. Boa. Eu acho ótimo. Eu vou falar outro, que é eu aconselho todo mundo a ler. A ler, não, a ver. A Vida de Brian. Você conhece a Vida de Brian? Eu adoro a mãe do Brian. Adoro a mãe do Brian. Você conhece a Vida de Brian? Que é aquela sobre o Brian nasceu no mesmo dia de Jesus Cristo? Sim, do Monty Python. Né? Eu acho interessantíssima a Vida de Brian, até porque é uma das coisas que é fantástica, a capacidade de um filme de fazer você rir, né? Rir. De uma forma assim, né? Descomprometida. Eu gosto muito. Principalmente naquela fila. Você lembra da fila da crucificação? Tinha uma fila. Para cá era... E depois... Gosto da história do apedrejamento, que é maravilhosa, né? A história do apedrejamento. E também da Frente de Libertação do Povo Judeu e de Frente de Libertação da Judéia, que é uma obra-prima, principalmente para nós, né, Rui? Olha aqui, o Douglas, que não entrou na entrevista ainda, quer te fazer uma pergunta sobre também o seu governo. Vamos lá, Douglas. Vamos embora. Não, presidente, você já discorreu bastante, inclusive, sobre o contexto histórico, né? E o que você disse, a gente deduz claramente o seguinte: o neoliberalismo tinha um programa de reestruturação de Estado, já de muito tempo. Você, inclusive, discorreu aqui alguns pontos que atravessaram o teu governo. E você governou sobre muita tensão, não foi só em 2015, né? Em 2013, aconteceram, né, aqueles episódios, né, das jornadas de junho. E você, no meio daquela passagem, você se dirigiu à nação e propôs uma constituinte exclusiva para a reforma política. Aquilo foi um momento dramático, né, da vida nacional. Depois você retirou. Então, eu queria te fazer uma... Não retirei, não. Eu vou te explicar. A minha pergunta era essa. Retirei, não. A minha pergunta era essa. O governo federal... Só complementar a pergunta, porque aí você... Né, depois houve, né? Então, esse episódio você vai explicar. Mas a minha pergunta também é a seguinte: você avalia que essa ainda é uma proposta atual na pauta da esquerda hoje? Olha, eu acho que ela é uma proposta atualíssima. Está aí o Chile que não me deixa mentir. Acho que ela tem um poder muito grande, e principalmente porque nós vamos precisar disso. Não que eu não ache que a Constituinte de 88 não seja uma Constituinte avançada, ela é diferente da Constituinte que o Chile está tentando enterrar. Mas o que eu quero dizer é que o movimento de massas pode alterar a Constituição. Naquele momento, nós achávamos que era fundamental fazer uma Constituinte exclusiva. Por quê? Se você não mantivesse a exclusividade da Constituinte, você teria a mesma correlação de forças absurdamente conservadora que tem no Congresso, né? Então, o que nós queríamos? Uma Constituinte exclusiva. E procuramos os meios de fazê-lo. Primeiro, colocamos na pauta. Eu vou lembrar a vocês que a primeira coisa que aconteceu é que o PMDB, principalmente por meio do seu vice-presidente, renegou a Constituinte. Mas, mesmo assim, nós tocamos, posto que, como ele diz, ele era um presidente honorífico, um vice-presidente honorífico. E quais são as condições no Brasil para você fazer uma Constituinte? O Executivo não pode convocar. Ou convoca o Supremo, ou convoca o Parlamento. O Parlamento, naquele momento, estava fazendo uma reforma política.
né? Que não era, de fato, o que cabia fazer, mas era o que estavam fazendo. Nós não tivemos força. Inclusive, eu conversei junto com o ministro Zé Eduardo Cardoso, com a ministra que era presidente naquele momento, que era, se eu não me engano, me fugiu o nome dela agora, estou vendo ela. A minha conterrânea mineira. Carmen Lúcia. Isso mesmo. A Carmen Lúcia era presidente. Eu tive uma conversa com ela lá dentro do meu gabinete a respeito da convocação de uma constituinte. Também não houve muita condição, não foi aceito como uma pauta. E nós não tínhamos força para implantá-lo, para implantar uma constituinte. Implantar uma constituinte, convocar uma constituinte, requer correlação de forças, né? Você precisa... Ela não é um início, ela é um fim, né? Ela é um processo de lutas que vai se desenvolvendo, e aí você conquista, né? Ela só vai ser conquistada e obtida no bojo de uma luta, na rua, de uma movimentação grande, de uma mudança, porque ela implica numa discussão a respeito da mudança do Estado e das formas de governar, dos direitos de cidadania, dos direitos trabalhistas. Uma constituinte pode mudar regulações feitas. Constituinte pode mudar reformas estabelecidas. Então, ela implica numa grande movimentação. Eu, pessoalmente, acredito que no Brasil esta é uma pauta essencial para levar à frente uma mudança real. Se você quiser ter uma mudança que seja de médio e longo prazo, você tem de lutar por uma constituinte. Agora, ela não é obtida através da luta parlamentar apenas. A luta parlamentar é importante, mas a Constituinte, eu acho que é um produto de um processo social de lutas políticas e populares na rua, né? E a partir daí você resgata essa força, porque ela será isso, ela refletirá a sua luta. Você veja que a coisa mais interessante na Constituinte chilena, que eu achei, por exemplo, respeita a paridade de gênero. Por quê? Porque as mulheres ganharam a paridade de gênero na rua. As mulheres lideraram. E pela primeira vez, né, tem um percentual obrigatório para indígenas. Um país que sempre, né, desde do golpe, né, lá em 73, né, tinha uma visão eu diria, de exclusão, né, de preconceito contra os mapuches. Então, eu te digo uma coisa, viu? Eu acho que no Brasil, que nós estamos, com essa situação que nós estamos, eu acredito que, não havendo pandemia, ou seja, ela tendo controlada, com a vacina, né, distribuída, massiva, né, eu acho que o Brasil vai ter um movimento de massas grande, forte, uma luta, porque é inviável a situação. É o seguinte, nós chegamos a um ponto que está claro que nós não temos futuro. Ou vamos para a rua e fazemos uma constituinte, ou não temos futuro, vai ser um desastre. Só que aqui não é igual a um país com menos habitantes, né? A população, né? 150 milhões de brasileiros estão passando necessidade, é isso? Só tem 150 milhões na boa? Então, como é que você suporta politicamente uma situação dessas? Eu acho que esse processo, o único risco que ele tem hoje é que ele pode significar agora, imediatamente, uma explosão popular, caótica. À direita?
O problema é que sempre explosões populares podem ser utilizadas pela direita. Elas podem, principalmente num país que nós, infelizmente, vimos uma situação, eu achei absolutamente estarrecedora as confissões do general Vilas Boas. E acho que terá um problema no Brasil, que nós vamos ter de deixar claro qual é o problema. Se tem alguém, né, ou seja, aquela história dele sobre indígenas e Comissão da Verdade mostra que nós vivemos num país absurdo, né? Absurdo. Uma Comissão da Verdade que foi tão tardia e em cima de tantas restrições que só queria a verdade para a memória histórica. E indígenas desse país que tem isso como riqueza antropológica ser discutido por causa de Raposa Serra do Sol, há uma inversão de valores absoluto. Um por conta da democracia, o outro por conta da soberania. O que é a soberania desse país? Não é só a Petrobras, é a Petrobras, sim, é a Eletrobras, mas é a Amazônia e os povos indígenas. Um país que não cuida dos povos indígenas e da Amazônia não tem soberania. Aí vem, e um dos motivos de ser contra o PT é os indígenas, é a Raposa Serra do Sol, o fato que nós reconhecemos que Raposa Serra do Sol tinha de ser uma reserva, porque pode ter diamante lá embaixo. Então, nós temos uma situação aí do ponto de vista global. Agora, me explica o que é que fazem 11 mil lá dentro do governo. O governo civil, né, pela Constituição. E me explica como é que vai ser a governabilidade disso. Sem rua. Eu acho que a pergunta, então, agora é o que devem fazer os que estão aqui fora, né? Os que não estão no governo. Como é que a senhora está avaliando a ação da esquerda, do PT e da esquerda, nessa conjuntura, como resistência a esse governo genocida? Nós temos uma questão que está clara, nós não podemos ir para as ruas, né? Com 1.000 mortos por dia, com uma pessoa morrendo que eu escutei a cada minuto, não dá para ir para a rua. Assim sendo, eu acho que a luta está muito pobre. Nós estamos reduzidos, não tem nada contra a luta parlamentar, acho que ela é muito importante, porque ela tem um papel de coibir, de impedir e até de apontar rumos, mas ela sozinha não dá conta do recado. Então, eu vou te falar com sinceridade, eu acho que nós temos de ter clareza que sem rua nós não mudamos essa situação, não. Sem movimento organizado, desorganizado, as pessoas se manifestando, com oportunidade de debate e diálogo, sem a gente ter de se falar como nós estamos nos falando aqui, só, é muito difícil. Então, essa é uma consciência que nós temos de ter. Mas, como a vida sempre é complexa, dá para começar, né? Dá para a gente começar, como diz, né? No carnaval, botar o bloco na rua. É claro que o bloco vai para a rua com algumas restrições, né? Mas nós temos de ir para a rua. O que é ir para a rua? As carreatas são uma coisa, pode ser outras formas. Enfim, nós temos de ver como fazer, né? Em todo lugar do mundo, houve uma restrição a isso, né? A manifestação. Então, nós vamos botar o bloco na rua. Qualquer espacinho, a gente vai ter de entrar. Qualquer brechinha, a gente vai ter de ir. Por quê? Porque não vai ter um dia lá na frente que vai ser o dia bom para a gente ir, não. Nós temos de construir as condições. Então, eu vou te dizer, muita coisa, eu não sei, não. Eu espero aprender com vocês. Espero aprender com quem está lá na ponta, quem está discutindo, sabe?
É assim, e a gente vai aprendendo ao fazer também, né? É por isso que eu acho. Agora, tem de saber, a gente tem de ter clareza para não pedir muito das pessoas e, de repente, todos nós temos Covid-19. Não é isso que eu estou falando, né? Acho que tem de aproveitar a brecha que for e botar o nosso pé na porta e o nosso bloco na rua. Vamos voltar agora para o aniversário do PT, em que você fez um discurso muito importante, provavelmente bem preparado, bem analisado, pegou muito bem no meio da festa. Mas naquele aniversário, o Lula, seu estilo tradicional, brincou com o Fernando Haddad e disse o seguinte: Haddad, você está ficando muito socialista. O que você acha disso, Dilma? É isso mesmo? Você acha que o PT está mais ou menos socialista do que quando foi fundado há 41 anos atrás? Ou essa é uma palavra que continua proibida? O Lula fala muito, brinca muito com a gente. Eu acho que o PT tem de ser socialista, não tem outra coisa para o PT ser. Né? Eu acho que... E acho que é socialismo. Vou te falar, vou usar uma expressão chinesa. Eles gostam muito de falar. Socialismo com características chinesas, eu vou falar. Bom, socialismo com características eminentemente brasileiras. Porque é isso que você cria aqui. O que nós queremos que é socialista? Certos valores. Né? Porque o socialismo tem valores, tem o valor fundamental da igualdade, de ser contra. O socialismo não vai aceitar um país em que a desigualdade é uma desigualdade contra a maioria da população, as mulheres, os negros, os trabalhadores, os pequenos, os caras que... todo esse povo nosso que sobrevive se virando. É isso, nós temos um socialismo que tem a nossa cara. Eles, por exemplo, chineses, né? Eles tiveram 4.000 anos e tiveram vários impérios. Eles valorizam, eles têm uma forma de valorizar, quando, na época do Império Romano, eles faziam um concurso. Você sabe disso? Uma coisa interessante, eles faziam um concurso. Como é que era? Eles não teve um feudalismo típico europeu. Lá você tinha um imperador, e o imperador fazia um processo de cooptação das pessoas nas províncias, fazendo um concurso público, onde entrava caligrafia, poesia, os clássicos, tá? Tanto os clássicos, né, do taoísmo, os clássicos deles. E aí, o que ele fazia? Selecionava. Então, outro dia eu li uma crônica dizendo o seguinte: não é de graça, não é algo que não faz parte da cultura deles, a querer que as pessoas se formem e que desenvolvam ciência, arte, etc. É da cultura. Foi uma forma, inclusive, econômica de cooptação para não ter conflito dentro da dinastia. Nós temos outra coisa. Nós temos, por exemplo, nós temos uma cultura, nós temos de ter orgulho. Tem uma coisa que, sabe, o Douglas, eu acho que esse país tem de ter. Nós somos o segundo maior país negro do mundo. O segundo. Um dia eu falei isso numa reunião, começaram a perguntar para mim como que vocês são. Então, querido, por quê? Porque eu não era negra. Porque as elites não são negras. Então, há que entender que nós vamos ter de ter uma questão, numa Constituinte, nós vamos ter de ter uma questão. E não é igual aos Estados Unidos, em que não é a maioria da população, aqui é. Nós temos de enfrentar. O quê? 10% lá. Lá é pouco. 10% da população. É 10%. 90% não é. Nós não somos igual. Então, nós vamos ter de discutir isso. Os bolivianos não discutiram isso com a questão indígena? Nós vamos ter de discutir isso aqui, nós vamos ter de discutir a questão das mulheres,
né? Mas eu acho que, sobretudo, tem uma questão da desigualdade, que tem raiz econômica e social, e que nós integramos o que é o mais segregado. Ou seja, as mulheres, os negros, são o segmento pobre desse país. Os homens também, mas eu estou falando das mulheres e os negros pela dimensão que eles têm nessa segregação. Então, eu vou te falar, eu sou francamente a favor, sou socialista, sabe? Acho que ser socialista é algo importante, nós temos de resgatar todas as nossas lutas e temos de entender isso de um ponto de vista. O PT, pelo menos que eu saiba, nasceu numa opção pelo socialismo, era um socialismo é um socialismo democrático, um socialismo, né, participativo. Nós sabemos que você tem de construir o seu caminho. Agora, eu não vejo como nós vamos nos denominar outra coisa que não seja isso. E é interessante ver o seguinte, nos Estados Unidos, você viu nessa última eleição uma coisa engraçada que aconteceu, né? Pela primeira vez, foi legalizado o uso da palavra socialista dentro do Partido Democrata. Por uma esquerda que não é nem majoritária lá, é minoritária, porque o Partido Democrata, fundamentalmente, é o partido das finanças. Não vamos aqui nos enganar. Mas é interessante que o surgimento, né, de uma luta social, de uma presença até de né, legisladores, como a menina Ocasio, a deputada Ocasio, né, o Bernie Sanders, né, a própria, eu acho que aí menos um pouco, mas a Elizabeth Warren, todos eles defendiam uma certa visão de mundo. Eu acho que nós temos de defender uma visão de mundo diferente, solidária. Nós temos de falar, nós somos contra a competição como forma de relação entre as pessoas, nós somos a favor de uma forma muito mais avançada de trabalho e de relação social, que é a cooperação, né? Nós somos a favor de relações que tenham enfim, nós temos de criar uma valoração para dizer o que é isso. O que é essa relação diferente que nós queremos que as pessoas tenham, né? Eu acho que a gente tem de fazer isso, e tem de trabalhar nisso, e tem de entender, né? Nós não somos iguais a ninguém. Esse fato, eu sempre falo desse fato do nós sermos o segundo maior país negro do mundo, só depois da Nigéria, né? Por quê? Porque eu acho... Segundo, considerando a África também. Depois da Nigéria, considerando os países da África... Todo mundo, é do mundo. Do mundo, isso mesmo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Não é pouco, né? Então, nós temos de dentro disso, construir também isso. E somos um país que sofreu escravidão e que nós temos de discutir isso, né? O que a escravidão fez conosco, fez com cada um de nós, que ela fez, né? O problema da coisificação, né? Da forma como de repente explode o preconceito, né? E aí vem outra coisa mais importante também, entender a nossa elite, entender por que ela é do jeito que ela é, né? Uma elite que não está nem aí para o povo. Né? Aqui, o conservador... Não, aqui, outro dia eu disse, o neoliberalismo aqui está na fase, sabe, o Rui, extratora e coletora. Sabe a etapa do neoliberalismo? É a fase extratora-coletora do neoliberalismo. Tá? Como diz a Shoshana Zuboff, que fala disso. Extratora-coletora. Nós estamos aqui... Presidenta, a senhora vai se vacinar quando? A senhora está em Porto Alegre, né? Eu entro na outra fase, que é dos 70... Eu tenho 73 anos.
Então, essa fase agora é do 75 para cima, né? Eu entro na outra. Ah, ok. Eu vou E a partir vacinar da aqui. vacinação, a senhora vai para a rua, então? Ô, minha filha, eu não sou boba, não, viu? Eu vou te falar uma coisa. A minha vida é muito... Eu tive câncer e, além disso, além de ter câncer, eu tenho um stent. Eu vou para a rua com 2 máscaras e aquele negócio assim, mas vou. Para andar de bicicleta de Mas manhã? vou me cuidar horrores, porque eu não gostei dessa história que 80% das pessoas que pegam Covid, e isso tem de avisar para os jovens, tem de avisar para todas as pessoas, tem sequelas. E sequelas que não são poucas. Sim, neurológicas, inclusive, estão falando agora. Essa questão... Eu tenho um amigo pessoal meu também dele, que teve Covid, não é o Lula, viu? Que teve Covid levíssima. E agora deu para ficar esquecido. Dilma, essa questão da vacina, esse retardo da vacina, além do descaso, além do desprezo pelas vidas, tem esse componente também de retardar a ida para as ruas, viu? Eu tenho certeza. Eu até, num certo momento, eu achei que tinha esse componente, tinha um componente também um pouco assim, sabe, de tentar reduzir o número de pobres. Exatamente. Eu temo esse componente muito, mas eu acho que houve uma questão aqui na vacina que agora chegou no limite, porque enquanto ele pôde manejar no primeiro ano só a doença e dizer que como é que chama? Que era covardia, que, enfim, ele chegou a um ponto a negar, ele teve a negação que existia uma doença. Ele teve uma situação de negação, né? Pura e simples. E podia fazer isso e segurou. Agora chegou um outro ponto. Ele tem uma situação de positividade, que é o quê? É ter vacina ampla, geral e restrita para todo mundo, que nem anistia que a gente pedia. Você lembra disso? Agora nós pedimos vacina ampla, geral e restrita. Bom, o que aconteceu? Primeiro, ele é um cara isolado no mundo. Ele não teve condição de estabelecer nenhuma relação que permitisse o Brasil a ter acesso às vacinas importando. Até porque ninguém dá ouvidos para ele. Aí, ele hoje está restrito à vacina chinesa e a russa e a AstraZeneca. E aí, qual é o problema? Esse país não precisava de estar restrito à Rússia, à China e à AstraZeneca. Por quê? Porque nós tínhamos uma estrutura de saúde industrial, nós tínhamos um setor industrial da saúde. Quando houve o Zika no Brasil, eu sei disso porque eu fui atrás. Eu conversei tanto com o pessoal da Fiocruz quanto com o pessoal do Butantan, na possibilidade de nós construirmos e criarmos uma vacina brasileira contra o Zika vírus. Dois laboratórios internacionais tinham direito em fazer parceria. Isso foi desenvolvido até um certo ponto. Eles diziam que, num prazo, isso dentro, né, das condições de normalidade, temperatura e pressão da época, que não tinha uma pandemia matando, né, desenfreadamente. Eles diziam que, em 3 anos, eles conseguiriam uma vacina específica para o Zika vírus. Essa, vamos dizer, seria a melhor hipótese, mas eles trabalhavam com ela. Bom, em condições de pressão, alta temperatura, ameaça de morte, e o mundo inteiro,
O Brasil podia ter feito parcerias. Podia ter feito, está produzindo aqui há muito tempo os IFAs. Como podia ter produzido, né, os respiradores, as máscaras em quantidade efetiva. Eu não sei se vocês viram, o Stiglitz fez uma palestra no Chile, e nesta palestra ele disse que 40 anos de neoliberalismo foi responsável pela gravidade da crise do coronavírus, porque esses 40 anos de neoliberalismo destruíram o papel do Estado, tornaram o Estado incapaz de reagir a uma pandemia. Só isso pode explicar o que aconteceu nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido que não tinha capacidade tempestiva para entregar máscaras, respiradores e nem mesmo uma estrutura muito forte de vacinação. Então, você chega a um ponto em que você vê que é um desmonte. E esse desmonte tem a ver com o neoliberalismo. Então, eu não acredito, quando eu falo que o Brasil está na fase, né, caçadora e extratora do neoliberalismo, é porque nem eles mantiveram as práticas neoliberais tradicionais, nem eles. Nós estamos aqui em meio de uma maior pandemia, morrendo mais de 200, quase chegando a 230 mil mortos. Nós estamos aqui discutindo o teto dos gastos, deixando uma opção de gente morrer de fome sem dar auxílio emergencial. E tendo vacina acabando nas principais cidades desse país. Para não falar do absurdo que foi a história do oxigênio. Eu fiquei pensando se essa história lá na Amazônia, envolvendo esse general que não é o responsável único, junto com o presidente, não é a nossa Malvinas, sabe? As Malvinas argentinas foi quando os generais argentinos deixaram os soldados argentinos morrerem de frio e de fome na Guerra das Malvinas. E aí não houve né, condições deles continuarem se mantendo como sendo os dirigentes do país. Aqui, essa história de que ocorreu com o general é muito grave. Você não pode deixar faltar. Ou seja, não cabe essa discussão. Se eu sabia ou se eu não sabia que não tinha oxigênio. Essa discussão, sabe por que ela não cabe? É obrigação saber, é o contrário. Ele tem de ir lá saber. É assim que funciona um país que tem gente né, interessado no povo. Você vai atrás, aquilo que a gente chamava de busca ativa. Não quero saber se alguém me avisou, eu quero saber por que não foi lá. Sabendo qual é a estrutura do Amazonas, por que não foi lá perguntar se faltava alguma coisa? Dilma, eu tenho que manter a chatice e a disciplina aqui. Eu gosto de você por isso, Rui, sempre gostei. Você também. Já passamos 5 minutos do nosso tempo, então agora é hora. Eu não vou dizer considerações finais, porque isso a gente faz à beira do túmulo, para você fazer as observações que você entender cabíveis num prazo de, no máximo, 3 minutos. E agradeço. Posso falar as minhas considerações, que não são finais, são imediatas? A participação do Douglas, da Rita, que não puderam fazer todas as perguntas, tinha um rosário de perguntas para você, mas nós vamos trazer em outra ocasião. Mas então, você a palavra... É aquilo que o Lula dizia para mim. Foi eu que pedi para falar? Não, foi você, né? Então, se você me deixou falar, problema seu. Mas então, eu só quero falar as minhas 3 coisas, minhas 4 coisas que não são finais. Eu acho que sabe como é que a gente vai para a rua, viu, Douglas? Nós vamos para a rua agora imediatamente lutando por vacina para todo mundo. Né? Todos nós com o bracinho aqui esticado para receber a vacina.
todo o Brasil inteiro com o bracinho esticado. Nós vamos produzir vacina. Nós vamos para a rua tentar acabar o mais rápido possível com essa discussão absurda da onde que sai o dinheiro para pagar o auxílio emergencial para milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos passando fome e necessidade. Nós vamos para a rua para acabar com o teto do gasto, que é uma cláusula que eu ia completar, que, inclusive, a mãe do teto do gasto chama Acordo de Maastricht. Tá? É um critério que a União Europeia inventou para os outros países. Aliás, o que o nosso querido Stiglitz falou foi o seguinte: eu quero saber por que o limite do teto dos gastos lá é 3% de déficit. Quero saber por que o número mágico é 3%. Não existe explicação técnica. Não existe explicação. É uma questão imposta pelo sistema financeiro. Mesma coisa aqui, acabar com o teto dos gastos. E liberdade para o Lula no seguinte sentido: há que reconhecer que a Lava Jato é um crime contra a democracia e uma destruição do judiciário brasileiro. Que a dona Hard e seu Moro e muitas outras pessoas do judiciário estão envolvidas nesse processo, que não só o Lula tem de receber seus direitos de cidadania, seus direitos políticos, e tem de ser liberado desses processos infames que fizeram contra ele, mas eu acho que o Brasil não pode fazer, nesta questão da Lava Jato, o que fez na questão da transição da ditadura para a democracia, com a questão dos direitos humanos. A Lava Jato terá de ser julgada e quem cometeu ilegalidades tem de responder por isso. Impunidade sistêmica não pode existir no Brasil, porque não é uma impunidade aqui e ali, é sistêmica. Foi um sistema que falhou. Isso envolve também uma discussão extremamente crítica a respeito do comportamento da imprensa e de todo mundo que entrou nessa história, né, de delenda o PT, que era isso, delenda, acabe com o maior partido do país. Não é isso? É isso. Que eu acho que é isso, pelo menos. Eu não acho que ele só... Eu não tenho essa pretensão de achar que eu saí, que eles me fizeram impeachment só por causa dos meus belos olhos, que, aliás, são lindos. Mas eu tenho absoluta certeza, né, que não ia sobrar pedra sobre pedra. E não está sobrando. Então, agora, nós vamos ter de pegar pedra sobre pedra e reconstruir. Dilma, obrigado. Obrigado a Rita, ele está com esse anseio todo de acabar, né? Impressionante. Obrigado a Natália, que foi a nossa anfitriã aqui, a vocês todos e todas que nos acompanharam. Sexta-feira voltaremos com a Sexta Quente. Ao longo da semana diremos quem será a pessoa que será espancada por nós, né, Dilma? Processo de espancamento que você... Era assim que a gente fazia marco regulatório. Isso. E você espanca porque depois dá uma confusão do cão. Contribuam, participem, apoiem o Manifesto Petista. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Rita. Boa noite, Douglas. Boa noite, Natália. E prosseguo no balcão, ó. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau, gente.